بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Caros irmãos, irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, havemos de refletir, ou melhor, lançar um olhar para os últimos versículos de Suratul Munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala, depois de mencionar as más qualidades, o mau comportamento dos hipócritas, Allah subhanahu wa ta'ala adverte, aconselha os crentes a não adotarem o comportamento dos hipócritas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no suratu Al-Munafiqun: Ya ayyuhalladhina amanu, ou vós, ou vocês, amanu, que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, que acreditam no seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, acreditam nas suas palavras no Corão, acreditam na ressurreição e acreditam que num dia, neste caso o dia de Qiyamah, terão que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala. La tulhikum amwalukum, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Não permitam, não aceitem que a vossa riqueza, nem mesmo os vossos filhos, vos distraiam da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Ó crentes, não permitam que a vossa riqueza, os vossos bens, as vossas propriedades, as vossas empresas, os vossos negócios, vossos filhos, vossos netos, vos distraiam da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto, ou seja, os hipócritas, eles distraem-se com os seus bens, seus filhos, da recordação de Allah. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala aconselha-nos ou aconselha aos crentes a não comportarem-se igual ou da mesma forma como os hipócritas se comportam. Então, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah.
Vocês, em momento algum, vocês não podem permitir o Islã é uma religião muito, mas muito moderada. Sim, podemos ir atrás da riqueza. Podemos procurar a riqueza. Aliás, Allah subhanahu wa ta'ala, no surat anterior a este, Allah diz: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Quando o adhan do dia do Jum'ah for feito, فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ, corram a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَرُوا الْبَيْعَ, e abandone o comércio, abandone o negócio. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. E isto é melhor para vós se vocês soubessem. Então, quando chega a hora do Jum'ah, ou melhor, a hora de qualquer salat, chegou a hora de qualquer salat, o crente é recomendado a abandonar todos os seus afazeres e ir cumprir com esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas também não é para deixar tudo, deixar seus afazeres e só ficar no masjid. Não. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Faça salat, leia Coran, faça dhikr, mas também não se esqueça da sua porção mundana. E Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Jum'ah diz: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Vocês abandonaram os vossos comércios, abandonaram os vossos negócios, abandonaram os vossos afazeres, direcionaram-se ao masjid, fizeram salat e terminaram. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Espalhem-se pela terra. À procura de quê? De rizq, sustento, à procura de riqueza. O Islã é moderado. Mas o muçulmano deve colocar Allah subhanahu wa ta'ala em primeiro lugar. Por isso que Allah diz: لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ. Não permitam que a vossa riqueza, vossos bens vos distraiam da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah diz: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. E infelizmente muitos de nós caímos aqui. Allah diz: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. E quem de vós permitir, que a busca pelo sustento, a busca pela riqueza lhe distraia da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, lhe afaste do Coran, lhe afaste do masjid, lhe afaste do dhikr, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Estes são considerados os maiores perdedores. Aquela pessoa que permite que a riqueza dele, os bens dele, os seus filhos, seus netos, lhe distraiam da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, especificamente do salat, tasbih, Coran. Então no dia de Qiyamah esta pessoa será uma das pessoas mais perdedoras. A pessoa que será mais perdedora no dia de Qiyamah. Depois Allah diz ainda: وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ. A pessoa trabalhou, se esforçou, conseguiu alcançar a riqueza que tanto procurou, conseguiu ter a riqueza que tanto procurou. Allah concedeu a ele, Allah abriu as portas. Mas uma coisa,
As pessoas acham, ou algumas pessoas acham, que tem o que tem pela inteligência. Algumas pessoas pensam que conseguiram acumular o que têm porque são inteligentes, sabem fazer negócio melhor que os outros. Não. لو كان باللب يزداد اللبيب غنى لكان كل اللبيب مثل قارون. لو كان باللب يزداد اللبيب غنى لكان كل اللبيب مثل قارون. Se a riqueza aumentasse por conta da inteligência, todo inteligente será rico igual ao Qarun. Se a riqueza aumentasse por conta da inteligência, sabedoria, então todo inteligente seria tão rico quanto a Qarun. Mas a realidade mostra-nos o contrário. Há pessoas que não conseguem escrever, não conseguem assinar, mas são donas de grandes empresas. Então, ter riqueza não significa ser inteligente, não significa ser sábio. Por isso que Allah diz: وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Gastem daquilo que nós provemos a vós. É para nós gastarmos daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós. Allah deixa bem claro: mimma razaqnakum. É porque Allah é quem deu esta riqueza. Então você tem que gastar daquela riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Quando é que nós temos que gastar? Antes que a morte nos alcance. Antes que sejamos visitados pelo anjo da morte. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ibn Abbas ele diz que na altura da morte, todo transgressor, todo aquele que é transgressor, terá remorso. E Allah também diz aqui: فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Quando a pessoa tiver a certeza de que, olha, eu não vou poder escapar, não tenho como escapar da morte. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Toda alma terá que provar a morte. Al-mautu laysa minhu al-fawtu. Al-mautu laysa minhu al-fawtu. Ninguém pode escapar da morte. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Portanto, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي. Então, a pessoa deve gastar aquilo que Allah lhe concedeu antes que seja alcançado pela morte e antes que ela diga as seguintes palavras: Rabbi, ou Allah, ó meu Senhor, laula akhartani, porque não me dá mais tempo de vida, porque não prolonga os meus dias de vida. Lá no Surat Al-Mu'minun Allah diz, e esta pessoa vai dizer: Rabbi irji'un, ou Allah, faça-me voltar para o dunya, la'alli a'malu salihan, provavelmente eu consiga praticar boas ações. E Allah vai responder: la'alli a'malu salihan fima taraktu. E Allah vai dizer: kalla, jamais. Portanto, quando chega aquela altura da morte,
فإذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Não tem minuto a mais, nem minuto a menos. É 12h30, é 12h30. Nunca vai ser 12h39, não. 12h30 é 12h30. Não é 12h31 ou 12h29, não. Chegou aquela hora, Allah diz, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Quando o tempo determinado por Allah subhanahu wa ta'ala chega, لَا يَسْتَأْخِرُونَ, não há adiamento. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, também não há atraso. Então, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Oh Allah, prolonga os meus dias, ou os meus dias, para um curto tempo. إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ, para um tempo muito próximo. Mas a pessoa vai pedir este tempo para quê? Não há de pedir o tempo para voltar e lutar atrás da riqueza, ou correr atrás da riqueza, não. E nem vai pedir este tempo para aproveitar com seus filhos, netos, tudo mais, não. فَأَصَّدَّقَ. Oh Allah, eu quero este curto tempo para que eu possa dar sadaqa, para que eu possa pagar o meu zakat, para que eu possa cumprir com as suas ordens, para que eu possa cumprir com o salat, wa akum min as-salihin, e também para que eu faça parte dos piedosos, para que eu também seja piedoso, mas será tarde demais. E Allah diz, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala jamais, naquele momento, naquela altura, naquele instante, Allah não vai aumentar, não vai diminuir, não vai fazer nada. إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Quando o tempo da morte chega, não há nada que se possa fazer. Não há costas quentes. Malakul Maut chegou. Não há nenhum intermédio. Ninguém pode intermediar. Ninguém pode pedir adiamento. E ainda que tivesse a chance de pedir, não será aceito. Ainda que apareça alguém e diga, olha, oh Allah, por favor, dê mais tempo a ele. Não. Chegou aquele tempo, é exatamente aquele tempo. Allah está a deixar bem claro. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ. Allah nunca e jamais irá prolongar o tempo de alguém. Allah não vai prolongar. Não importa quem você é. Malakul Maut não vai querer saber da sua posição social, do seu status, de qual família você pertence. Ele não vai querer saber. Chegou aquele momento, ele veio e vai cumprir com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Antes que este momento chegue, é importante, é necessário que cada um de nós faça o seu proveito. Aproveite enquanto Allah subhanahu wa ta'ala ainda está a dar assim uma chance. Aproveite antes que chegue o dia em que não há retorno. Você não volta para trás. E a melhor forma de aproveitar é o que Allah subhanahu wa ta'ala aqui diz. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Daquilo que Allah vos concedeu, gastem. E não só. E a melhor forma de aproveitar
é praticar boas ações. O Islã, como disse antes, deixou as coisas dentro do Islã são todas elas moderadas. Dunya por um lado, o Akhira por outro lado. Mas em todas as circunstâncias, Allah subhanahu wa ta'ala deve aparecer em primeiro lugar. Podemos ir atrás da riqueza? Sim, podemos, mas não podemos esquecer de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos ter os nossos comércios? Sim, podemos, mas nunca se esquecer de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos fazer tudo aquilo que a gente pretende fazer no dunya, desde que seja halal, mas também nunca se esquecer de Allah subhanahu wa ta'ala. E nunca deixar que as coisas mundanas nos distraiam de Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso foco é Allah subhanahu wa ta'ala. E as restantes coisas são apenas coisas mundanas. Por isso que Allah diz: "Wala tansa nasibaka min ad-dunya". Não seja tão piedoso, mas tão piedoso ao ponto de se esquecer da sua porção do dunya. Não. Visitar o masjid, visita. Quer fazer 30 khatams, faça. Mas não se esqueça da sua pequena porção mundana. Tem que ir trabalhar. Se precisa de estudar, vá estudar. Quer fazer negócio, faça seu negócio. Desde que não se esqueça de Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso tempo no mundo é muito curto. É muito curto. Temos que ser moderados. Aliás, Nabi sallallahu alaihi wasallam, só para mostrar até que ponto o Islã é moderado. Certa vez, um sahabi veio para o masjid. E quando chega no masjid, ele estava muito cansado, depois de um dia muito longo de trabalho. E o imam, no Salat al-Isha, neste caso, leu surats muito longos. E aquele sahabi, estando ele cansado, ele afastou-se, foi para trás, fez seu salat e foi-se embora. Depois, o imam soube de que, olha, no Salat al-Isha esteve lá um sahabi, esteve lá um homem que não conseguiu continuar com o salat, saiu do salat, fez seu salat atrás e foi-se embora. Então, ele diz que, olha, aquele homem que quebrou o salat e foi-se embora é um munáfico. E aquele homem que quebrou o salat ouviu, e ele foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele disse: "Ya Nabi Allah, nós somos pessoas, como é que se diz? Somos camponeses, trabalhamos arduamente nas nossas machambas. E chega a altura de Isha, estamos todos bem cansados. E eu ontem à noite fui fazer salat no masjid. O imam, que era fulano X, leu surats muito longos e eu não consegui continuar lá no salat. Quebrei o salat e fiz meu salat atrás. Mas depois de algum tempo ouvi dizer que ele, o imam, chamou-me de hipócrita.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mandou chamar aquele imam e disse: olha, estás a criar fitna. Está a criar fitna. Afattanun anta ya Mu'adh. Afattanun anta ya Mu'adh. Afattanun anta ya Mu'adh. Oh Mu'adh, estás a criar fitna. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. Chamada de atenção para os imãos. إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. Se de vós estiver a fazer salat para si próprio, está sozinho, pode prolongar o quanto você quiser. فليطول ما شاء. Mesmo que leve 2 horas de tempo, o salat é seu. Mas, a partir do momento que você é imam, não pode prolongar o seu salat. Porque lá atrás, nesses safs, estão lá doentes. Estão lá doentes, idosos, crianças. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: quando eu dirijo o salat e ouço o choro de uma criança, فأتجوز في صلاتي, e eu encurto o meu salat para não criar, quer dizer, para não deixar a mãe daquela criança em pânico. Portanto, todo aquele que é imam tem que levar em consideração esta parte. Está a fazer o salat sozinho, faça o quanto você quiser, prolonga o salat o quanto você quiser. Mas se estiver a dirigir o salat, leve em consideração as pessoas que estão atrás. É assim que o Islã é. É muito moderado. Voltando, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá prolongar o tempo de vida de qualquer pessoa. Chegou a sua altura, chegou o seu dia, Allah não vai prolongar e nem vai diminuir. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا أي وَلَنْ يَحْمِلُ اللَّهُ أَحَدًا كَانَ إِذَا انْتَهَى أَجَلُهُ. Se seu tempo terminou, Allah subhanahu wa ta'ala não vai prolongar o seu tempo. وَلَنْ يَزِيدَ فِي عُمْرِهِ. E Allah não vai prolongar o seu tempo de vida, jamais. Aliás, Nabi sallallahu alaihi wasallam no hadith ele diz: aquela pessoa que deseja aumentar o seu sustento e aumentar o seu tempo de vida, falyasil rahimahu. Este é o segredo: ligar laços familiares. Você quer acrescentar o seu sustento, o seu rizq, e também acrescentar o seu tempo de vida, falyasil rahimahu, que ligue seus laços familiares. Esta é a receita. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wallahu khabirum bima ta'malun. Esta ayat devia deixar cada um de nós assustado. Porque há momentos que a gente faz alguma coisa e acha que ninguém está a ver. A gente pratica certas ações e ao praticar estas ações colocamos na mente que, olha, ninguém sabe, ninguém imagina o que eu estou a fazer. وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ
فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وإذا خلوت بريبة في ظلمة. No dia que você estiver escondido, atrás de alguma parede, atrás de algum pilar, num lugar bem fechado, وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ, e naquele exato momento, a sua alma te convida, te chama para uma má ação, para um pecado. فَاسْتَحْيِ مِنْ نَظَرِ الْإِلَهِ, tenha vergonha do olhar de Allah subhanahu wa ta'ala. وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِ, e você informe ou diga à sua alma que, olha, aquele que criou a escuridão consegue me observar. Então, muitas das vezes, quando nós estamos escondidos, distante das pessoas, achamos que ninguém está a ver e achamos que ninguém sabe do que nós estamos aqui a fazer. Então Allah deixa bem claro: Wallahu khabirun, Allah está muito bem informado. Allah está bem informado. Bima ta'malun, daquilo que vocês praticam. Ay mutli'un wa alimun, Allah sabe. Alimun bi'a'malikum min khairin aw sharrin, Allah sabe das vossas ações. Allah tem um conhecimento daquilo que vocês praticam, seja coisa boa ou coisa má. Allah sabe. Wa mujazikum alayha, e Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar-vos com base nas vossas ações. Se for uma má ação, já imaginamos qual pode ser o resultado. E se for boa ação, também imaginamos qual será o resultado. Portanto, a coisa mais importante aqui é saber que Allah subhanahu wa ta'ala está a par. Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Allah está muito bem informado de tudo aquilo que nós praticamos, sejam coisas boas ou coisas más. Ninguém vai escapar de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o resumo: La tulhikum amwalukum, não permitir que a nossa riqueza, os nossos filhos, nos distraiam da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Não permitir que a busca pelo bem-estar, a busca pelo sustento, a busca pela riqueza e a felicidade diante dos nossos filhos ou na companhia dos nossos filhos nos distraia da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Primeira lição. Segunda lição: wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah deu, Allah concedeu, então gaste daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu assim. O mais importante é colocar na mente que tudo aquilo que eu tenho não é por conta da minha inteligência, não é por conta da minha sabedoria, e sim pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E sim porque Allah subhanahu wa ta'ala decidiu conceder a mim o que eu tenho. لو كان باللب يزداد اللبيب غنى لكان كل اللبيب مثل قارون. Segunda lição. Terceira lição é que ninguém poderá escapar da morte. Ninguém escapa. Chegou o dia, é exatamente aquele dia. Nunca será um dia à frente ou um dia atrás, não. É quinta-feira, é quinta-feira, é sexta-feira, é sexta-feira, é sábado, assim sucessivamente. E a última lição: Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah
está muito bem informado de tudo aquilo que nós praticamos, sejam elas coisas boas ou coisas más, e Allah subhanahu wa ta'ala irá julgar a cada um de nós com base nas nossas ações. E Allah irá recompensar a cada um de nós também com base nas nossas ações. Por aqui eu vou terminar. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.